Sejam bem-vindos ao Miniono Cast, o podcast do Miniono Poços de Caldas. Eu sou a Malu, a assessora executiva da 9ª edição do Miniono. E eu sou o Bruno, o secretário-geral da 9ª edição do Miniono Poços de Caldas. E hoje a gente está aqui de volta com a Mariela, que é a diretora do comitê ACEPAL 2016, para continuar a nossa conversa sobre o comitê dela. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mariela e eu tô muito feliz de estar aqui de volta pra gente continuar o nosso debate sobre a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Então vamos começar aqui esse segundo episódio sobre a CEPAL, falando sobre os principais tópicos e temas, né, mais relevantes que vão aparecer aí durante a reunião. Então, Mariela, de que maneira os efeitos das mudanças climáticas podem ser combatidas ou, pelo menos, desaceleradas de modo a promover a sustentabilidade? Bom, eu acho que as mudanças climáticas elas podem ser combatidas e desaceleradas através de uma combinação de ações em várias áreas. Primeiro, eu diria a redução das emissões de gases de efeito estufa, que a partir da transição para energias renováveis, investindo, por exemplo, em fontes de energia limpa, o combate ao desmatamento também, preservando o meio ambiente, promovendo práticas agrícolas mais sustentáveis, a inovação tecnológica, que por muito tempo foi alvo de desmatamento, né? E agora ela pode ser utilizada para o contrário, para promover a sustentabilidade mesmo. Políticas públicas também, acordos internacionais, que é o que a gente está promovendo aqui no Miniono, regulações e impostos através, né, da regulamentação, implementando políticas que incentivem a redução das emissões e penalizem práticas prejudiciais também, eu acho que seria uma maneira. E, por fim, a cooperação global, participando ativamente de acordos internacionais, como o Bruno tinha falado no último episódio sobre o Acordo de Paris, que aconteceu na França em 2015, visando metas coletivas de redução de emissões. Sim, nossa, como você falou, né, a gente vê que é uma coisa muito abrangente. Não é aquele problema em que uma canetada vai resolver. Então, é um problema global, um problema muito grande, e que aqui na América Latina ele se apresenta de uma forma muito, muito importante, né, muito forte, né, nessa questão de como esses efeitos da mudança do clima eles vão afetar a gente. Então, segundo algumas previsões, o regime de chuvas na América Latina inteira pode ser afetado. Então, principalmente aqui no contexto da América do Sul, né, o regime de chuvas pode mudar completamente. E em casos, por exemplo, em que a Amazônia pode ser savanizada, então uma floresta inteira que vai virar praticamente uma planície, com meia dúzia de árvores, praticamente. Enquanto que a gente aqui no Sudeste, né, a gente está aqui em Minas, o nosso regime de chuvas pode ficar totalmente desequilibrado. Então, promover algumas dessas práticas, né, uma das que você colocou, por exemplo, é usar novas práticas, né? Práticas sustentáveis na agricultura, por exemplo. A agricultura é uma das partes mais importantes, por exemplo, para o Brasil e para vários países da América Latina, que tem uma agricultura muito baseada, uma economia, perdão, muito baseada na agricultura, e com um regime de chuvas, por exemplo, um regime de temperatura totalmente instável, isso basicamente desmonta toda a economia do país, praticamente, né? Porque sem uma agricultura que ela esteja funcionando bem, parte dessa economia ela vai se perder. Então, isso é de extrema importância, né? Então, pensar em como que a América Latina, nesse contexto, pode pensar em práticas sustentáveis para a agricultura, né? Sim, e todos esses temas que você trouxe como sendo possíveis soluções para a questão climática, nenhum deles é inovador, nenhum sai muito da caixa, sabe? Se você não precisa ser um especialista em meio ambiente para pensar nessas soluções. O desafio, na verdade, está em como encaixar essas soluções para esse grupo de países tão diversos, né? Então, algumas soluções podem ser mais benéficas para uns, outros já não vão ligar tanto. Algumas soluções podem trazer consequências ruins para alguns países, que aí eles vão tentar evitar, enquanto outros vão tentar trazer essa solução para o debate. Então, tá aí o desafio, né? Não são nada muito elaborado, mas é difícil de colocar em prática. Sim, é aquela coisa que a gente até sabe, né?
a mudança do clima, né, o que está acontecendo, não é nenhuma novidade. E a gente sabe as causas disso e a gente sabe como a gente está causando isso. Então, como a Malu falou, essas práticas, elas não são novidade. Mas a dificuldade nisso é a gente pensar em como a gente vai mudar, né, o nosso estilo de vida, a nossa economia, né, e principalmente a América Latina. A América Latina, como a Malu falou, são países diversos. São diversas realidades que existem dentro, né, de uma região só do mundo. E agora imagina pensar isso para o mundo inteiro. Então aqui a gente está restrito só no contexto latino-americano, que tem um passado, que é como a gente comentou no último episódio, né? Um passado marcado por esse subdesenvolvimento, um passado marcado pela desigualdade, um passado colonial, né? Que moldou muito do que a gente conhece. Então, pensar nisso a partir dessas especificidades de cada um é muito importante para a gente olhar para essas questões, né? Que a gente já sabe o que são, né, e como a gente pode atacar o problema e como a gente vai adaptar isso para cada realidade, né? Porque a gente já está caminhando aí para cada vez mais uma irreversibilidade desse problema. Então, por mais que a América Latina não tenha um papel tão grande como causador desse problema, é importante a gente ainda ter noção de como a gente não pode atrapalhar. Exatamente. A dificuldade está justamente aí em desenvolver essa diplomacia de forma que os países entrem em um acordo, porque os países eles têm os interesses nacionais, né? Então, a economia deles dependem dessa... Por exemplo, a América Latina, no geral, é grande exportadora de commodities para o mundo todo. E isso é um fato. Eles necessitam de práticas agrícolas para desenvolver sua economia. Então, eles têm esses interesses em continuar explorando do meio ambiente para justamente manter o país, os seus PIBs e etc. Mas é importante também pensar nessas soluções sustentáveis, porque se continuar no ritmo que está, daqui a uns anos não vai ter como mais explorar o que eles precisam para sobreviver. Então, é uma discussão que tem que ser colocada em pauta, sim, e tem que procurar combater de diversas maneiras, não é fácil, mas tem que ser procurada uma forma de negociar isso, e é justamente para isso que serve o comitê, a CEPAL, para que os políticos eles sejam colocados, os delegados, né, sejam colocados em um ambiente em que eles possam discutir sobre essas questões de igual para igual e tentar se desenvolver de uma maneira igualitária. Sim, sim, e isso que você falou, né, de maneira igualitária, isso é uma das coisas que mais chama a atenção, principalmente no contexto latino-americano, em que, por exemplo, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Então, a partir disso, quais medidas você acha que deveriam ser feitas para diminuir a pobreza, né, e a desigualdade nesses países da América Latina? Bom, primeiramente, eu diria a cooperação internacional e a regional. Então, fortalecer a cooperação entre os países da região e com a comunidade internacional para compartilhar boas práticas, recursos e apoio técnico. Essas medidas elas devem ser adaptadas às especificidades de cada país. Então, levando em conta, principalmente, diferentes realidades socioeconômicas e culturais também. Além disso, é fundamental um compromisso político contínuo e uma abordagem coordenada entre diferentes setores da sociedade para alcançar resultados significativos na redução da pobreza e das desigualdades na América Latina e no Caribe. Sim, com certeza. E já falando sobre uma das soluções já pensadas, né, pelos países, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criado ali um pouco antes. Mariela, como você acha que deve ser feita essa implementação dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Bom, implementar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável requer um esforço coordenado e colaborativo entre os governos, o setor privado, a sociedade civil e as organizações internacionais também. É necessário que haja um compromisso político, um monitoramento e avaliação. Justamente aquele fórum que foi criado na 36ª sessão foi para realizar esse monitoramento, inclusive educação e sensibilização, a avaliação periódica e alguns ajustes. Implementar os ODS não é apenas um desafio, mas é uma oportunidade também para transformar a sociedade de maneira inclusiva e sustentável. É um esforço coletivo que requer liderança forte, também colaboração eficaz e uma visão compartilhada de um futuro mais justo e próspero para todos. Sim, não, isso é uma dos grandes sonhos da América Latina, né? Olhar para isso, e aí nesse contexto, né, dos próprios os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, em olhar para isso com uma visão
agora quase universal, né, de um futuro mais justo, um futuro mais próspero, um futuro em que a gente espera, pelo menos, né, que tenha uma maior concordância de redução de desigualdades, né, de atacar esse problema ambiental e diversos outros problemas que acontecem na nossa sociedade latino-americana como um todo, mas, né, esses objetivos eles foram pensados numa questão mais mundial, né, uma questão global. Então, eu acho que pensar nisso, né, olhar para isso, tipo, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, eu acho que é uma das coisas mais importantes para pensar essa questão da desigualdade, do desenvolvimento sustentável para a América Latina como um todo. E aí, a gente continuando aqui a nossa conversa, a gente passa agora pro quarto bloco, né, em que a gente vai pensar um pouquinho aí como estudar, né, como se preparar para o seu comitê, né, Mariela? Então, uma primeira coisa que eu queria saber de você é quais são os tópicos que os delegados devem discutir nos eventos, quais, né, vão ser esses assuntos centrais na discussão? Bom, eu vou retomar aqui os tópicos que eu já tinha citado, que são de que maneira os efeitos das mudanças climáticas eles podem ser combatidos, quais as medidas que devem ser efetuadas para a diminuição da pobreza e da desigualdade aqui nos países da América Latina e também que forma, né, seriam implementados os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que são os tópicos principais que a gente vai estar trazendo aí, mas para além deles, é interessante pensar se as delegações que não cumprirem com os acordos que vão ser formulados, se essas delegações elas devem ser punidas e, se sim, como elas devem ser punidas. Porque nesse momento em que é necessário, a gente vê um momento de mudança climática que está afetando muitos países, a gente pode ver os efeitos acontecendo agora, principalmente o aumento da temperatura mundial e muitos outros desastres ambientais assim, muito claros. Como a gente pune as delegações que não quiserem cumprir com os acordos, porque agora eles não são mais uma opção, eles são necessários, são implementações que devem ser feitas, e como que a gente pode punir as delegações que não cumprirem com o que a gente vai estar debatendo nos dias, né? Então, eu acho que isso deve ser pensado como um tópico também. Sim, com certeza. É aquela noção de que por mais que a gente não foi o causador do problema, por mais que a gente tenha uma parcela muito pequena no problema, o problema está aqui. Sim. Então, é importante a gente ressaltar, né, quem causou, por que causou e qual foi o processo que culminou nisso, mas também, do outro lado, é importante a gente sentar e tentar conversar de como a gente pode contribuir para resolver o problema. Porque se a gente ficar só numa discussão eterna de como a gente vai delimitar para o outro resolver, ninguém vai resolver. Então, acho que isso deve ser uma coisa muito central, né, na discussão do comitê. No fim, tá todo mundo no mesmo barco, né? Então, o planeta não vai acabar só para quem destruiu. Exatamente. Vai acabar para todo mundo. Então, mesmo essa questão da parcela da culpa que o Bruno trouxe, é importante que os países da América Latina realmente discutam como prosseguir daqui para frente com essas consequências ambientais e como tentar amenizar daqui para frente, né? Como a gente já falou aqui antes, a importância do estudo, né, para os delegados, a gente comentou como para esse comitê é importante estudar as bases econômicas dos países, tanto o qual você está representando, quanto os seus vizinhos, os outros países presentes, a carga histórica que aquele país carrega consigo, né? A gente agora vai falar sobre formas de estudo. A gente sempre ressalta aqui todos os documentos e todas as formas que o Miniono disponibiliza para os delegados para estudo, né, para preparação dos delegados, os dossiês, os guias de estudos que estão disponíveis nos blogs de cada comitê, que você encontra no site do Miniono ou nos perfis do Instagram. Mas para além desses meios que todo mundo já conhece, quais outras fontes você recomenda para que os delegados possam pesquisar e estudar para o seu comitê? Com certeza, Malu, é importante isso que você falou sobre os delegados, que eles leiam os dossiês, que eles foram preparados com muito carinho, né, por toda a equipe do Miniono,
do meu comitê especificamente, eu, as diretoras assistentes, as voluntárias também, a gente estudou bastante, não só eles, mas a gente estuda bastante para preparar esse material para vocês também. E é bem legal, como você ressaltou, que eles acompanhem os posts no blog, no Instagram, que a gente está sempre colocando novidades por lá. Mas, para além disso, a gente tem o próprio site da CEPAL mesmo, que tem, se pesquisar lá no Google, já aparece a 36ª sessão, aparecem todos os documentos que foram formulados. Então, eu acho que é um material bem completo que dá para consultar. E eu acho que é isso. Tem, como é um comitê recente, como você tinha citado no episódio anterior, é um comitê que pode oferecer muito material para ser estudado, então não é como alguns comitês que aconteceram há muito tempo atrás, que acabam, às vezes, não achando tanto material na internet. Pelo contrário, o comitê da CEPAL tem bastante material para estudar, mas principalmente no site da CEPAL mesmo, tem bastante material que eles podem chegar a ler e reler, e tem os posicionamentos dos próprios países também, se eles quiserem achar lá, eles vão achar a documentação completa do que cada país, como cada país se posicionou naquele momento lá no México. Sim, né? Nesses sites governamentais, né, institucionais, no caso, eles disponibilizam transcrição de discursos, eles disponibilizam rascunhos de propostas. Então, nesse site, se você cavar um pouco deles lá, a gente acaba achando muito material que pode ser muito valioso, né, para a gente estudar a posicionamento e como que o comitê em si ele pode discutir e chegar em alguma proposta, né? Então, Mariela, né, nesse sentido, quais assuntos, né, temas você acha que, assim, os delegados devem se concentrar, né? Aquelas coisas que são fundamentais e que elas, de alguma forma, vão aparecer no debate, mas que é muito importante que eles se concentrem nesses temas. Bom, eu destacaria que eles deveriam dar atenção às diferenças dos discursos dos países envolvidos e dos países que estão ainda em desenvolvimento, e, é claro, também discutir sobre maneiras possíveis da implementação dos ODS, né, dando ênfase na igualdade, tornando essa questão central no próprio desenvolvimento sustentável. A CEPAL agora ela direciona seus esforços para uma transformação mais abrangente do modelo de desenvolvimento, visando torná-lo mais produtivo, inclusivo e sustentável mesmo. Essa nova abordagem ela busca enfrentar os desafios contemporâneos e criar um caminho para um futuro desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Então, muito obrigada, Mariela, pela sua presença aqui no nosso podcast, por esse nosso papo, tanto no primeiro quanto nesse segundo episódio. Foram, com certeza, muito esclarecedores, foi uma conversa muito boa e, com certeza, uma fonte de estudo muito valiosa para quem vai estar presente no seu comitê. Muito obrigada, Bruna e Malu. Fiquei muito feliz de vir aqui no podcast com vocês. Espero que os delegados também tenham aproveitado bastante, que vocês tenham escutado e continuem acompanhando a gente nas redes sociais, que qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tá lá, vocês podem entrar em contato. Espero que vocês gostem do tema que a gente vai debater. Muito obrigado, Mariela, pela sua participação. Acho que aqui a gente falou muita coisa, muito material importante, que vai ser muito valioso, né, para os dias de preparação, pro Minhono em si, pro seu comitê. E é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem, né, mais um episódio aqui do Minhono Cast. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes e gostaria de lembrar vocês também de que esse podcast é uma produção da comissão organizadora da 9ª edição do Minhono Poços de Caldas, em parceria com os cursos de Publicidade e Propaganda e do curso de Jornalismo.